Então, o que a gente faz aqui hoje? Né? Hoje a gente continua na mesma pegada do que a gente fez na semana passada, né? Desde semana passada a gente vem ampliando as nossas técnicas de integração, né? Ampliando os nossos caminhos para resolver integrais, nossas estratégias, as ferramentas, né? E os meios pelos quais a gente consegue resolver integrais. E hoje o que a gente vai fazer é um conteúdo que está na aula 18 da apostila, né, do nosso livro-texto, do texto do João Sampaio. Então, aula 18. E nessa primeira parte da aula, a gente vai resolver algumas integrais que envolvem funções trigonométricas. Mais precisamente, na verdade, assim, na aula inteira hoje, a gente vai resolver integrais que envolvem funções trigonométricas. Essa primeira parte da aula, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente resolve integrais que envolvem senos e cossenos da forma como vocês estão vendo aí, aliás, vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Da forma como vocês estão vendo aí nesse exemplo que eu coloquei. É um produto de uma potência de seno por uma potência de cosseno, né? Então, o que a gente vai explorar agora nesses primeiros aí 40 minutos, mais ou menos, né, da nossa aula, vai ser qual é a estratégia para resolver esse tipo de integral. E aí a gente vai ir trabalhando juntos aqui. Então, assim, a nossa aula hoje ela vai ser extremamente prática, tá? A gente vai trabalhar em cima de exemplos. Eu não vou ficar, assim, trabalhando teoria para depois aplicar no exemplo. Na verdade, a gente vai entender as estratégias já a partir do exemplo. Acho que fica até mais fácil da gente enxergar isso quando a gente já coloca numa coisa um pouco mais concreta, né? Então a gente vai fazer isso. E aí a gente vamos, né, ao longo aqui dos cálculos, a gente vai destacando aqui algumas coisas importantes. Então, a primeira coisa que que eu quero destacar aqui para vocês, então, né, estou diante de uma integral desse tipo. Integral do seno elevado à quarta de x vezes o cosseno ao cubo de x, né? Num primeiro momento, assim, né, olhando para essa expressão aí, a gente vê que, olha, uma mudança de variável logo de cara parece que não é muito caminho, né? Alguém poderia até pensar assim, mas e se chamar seno à quarta de x de u, será que não dá certo? Pode tentar, mas não vai dar certo, né? A gente vai ver que vai aparecer umas coisas estranhas e não vai dar certo. Então, aqui, qual é a estratégia, né? A estratégia aqui, de fato, é mudança de variável. Mas, para a gente fazer essa mudança de variável, a gente precisa antes ajeitar um pouquinho essa expressão, né? A gente precisa dar uma penteada nela, né? Dar uma melhorada no aspecto dela, para que depois a gente possa, assim, agora sim eu consigo aplicar uma mudança de variável que me permite resolver essa integral, né? E essa estratégia que a gente vai fazer aqui agora, ela funciona para essa função por um detalhe que parece simples, mas é muito importante e é determinante aqui. A gente tem aí um produto de potência, de seno por potência de cosseno. A potência do seno é 4, a potência do cosseno é 3, né? Eu tenho, portanto, uma potência que é par e eu tenho uma potência que é ímpar, né? Se você se deparar com uma integral desse tipo, né, você tem lá seno elevado a uma potência, vezes cosseno elevado a uma potência, e uma dessas duas potências é ímpar, então a estratégia que a gente vai fazer aqui, porque esse é o nosso caso, né, uma das duas potências é ímpar. Se fosse as duas, dá certo do mesmo jeito, mas tem que ser pelo menos uma, né? Nesse caso, tem o cosseno, que a potência é 3, que é ímpar. Então, essa estratégia que a gente vai apresentar aqui funciona. Mas só funciona quando pelo menos uma das duas potências é ímpar, né? E aí, claro, você está pensando, tá, mas e se eu me deparar com uma que for, sei lá, seno à quarta de x vezes cosseno ao quadrado, por exemplo, né? Agora é tudo par. Então, o que você vai fazer agora não serve. Não serve. Mas aí a gente vai ver o que vai servir nesse outro caso, tá? Vai ser o segundo exemplo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, primeiro vamos fazer esse aqui. Então, primeira coisa, né? Então, já identifiquei que, né, nesse produto de potências de seno e cosseno, uma das duas potências é ímpar, né? No caso, a potência do cosseno. Então, essa que é ímpar,
a gente vai reescrever assim, ó. Então, a parte do seno ali, eu vou só repetir aqui. Então, integral do seno à quarta de x vezes... Agora, o cosseno ao cubo, né? O fato dele ser ímpar implica que eu posso separar um cosseno, né? E o que sobra é uma potência par. Ou seja, nesse caso, eu posso escrever isso assim, ó. Cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Certo? Bom, todo mundo concorda que eu posso escrever assim, né? Você pode ainda não adaptar, mas por que você escreveu assim? Mas que eu posso escrever assim, ok. Certo? Beleza, escrever dessa forma. Então, assim, qual que é a ideia aqui, né? Como é que eu fiz de fato, né? O que eu fiz foi separar um cosseno, né? Um cosseno. Se fosse cosseno elevado à sétima, né? É ímpar também. Então, a estratégia também funciona, se fosse cosseno elevado à sétima. O que eu faria se fosse cosseno elevado à sétima? Eu escreveria cosseno à sexta de x vezes cosseno de x. O que eu quero fazer aqui mesmo é me aproveitar do fato de que a potência era ímpar e usar um desses cossenos, né, dessa potência ímpar, para colar aqui no dx, e esse cara aqui, que eu juntei aqui com o dx, ó, esse aqui já está prontinho para ser o nosso diferencial na mudança de variável. Né? Então, assim, esse cara aqui me diz o seguinte, olha, nessa integral, eu vou fazer uma mudança de variável, de modo que o cara que está aparecendo aqui vai ser o meu du na hora da mudança de variável. Certo? Aliás, até aproveito para perguntar, assim, se du é cosseno de x dx, quem deveria ser esse u? Quem deveria ser o u? Dá para dizer? Seno? Seno, concordo? Seno de x, exatamente. Né? Du é seno de x. Né, desculpa, u é seno de x, né? Se u é seno de x, então du dx é cosseno de x, ou seja, du é cosseno de x dx, certo? Então, de fato, essa vai ser a mudança de variável. Só que se a gente olhar bem, se na expressão ali só tivesse seno, aí estaria de boa, estaria tranquilo, né? Só que o problema é que não tem só seno, tem cosseno lá também, né? Na verdade, tem esse cosseno ao quadrado aqui. Concorda? Eu queria que isso daqui fosse uma expressão que só aparecesse seno. Só aparecesse seno. Porque daí, se fosse uma expressão que só aparece seno, e eu chamo seno de u, isso aqui vai ficar tudo, por exemplo, isso aqui vai ficar u à quarta, né? Só que se eu estou chamando u de seno, esse cosseno aqui eu precisaria me virar para escrever em termos de u, né? Então, o problema aqui é, esse cara que aparece aqui, no caso, cosseno ao quadrado, eu queria substituir por alguma expressão que envolva seno de x. Pergunto a vocês, é possível? Existe alguma relação, talvez alguma relação trigonométrica, né? Talvez alguma relação trigonométrica chamada de fundamental, né? Que possa nos permitir expressar cosseno ao quadrado de x em termos de uma expressão que só envolva seno? Né? Então, claro, a resposta é sim, né? E o que a gente usa aqui é a relação trigonométrica fundamental, a mais importante, né? Que é aquela que diz que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, a qual nos permite escrever o cosseno ao quadrado de x como 1 menos o seno ao quadrado de x. Né? Ela nos permite escrever isso. E aí, a gente consegue, usando essa... É legal, né, assim, Vitor, entender assim, que isso não é uma fórmula assim, vazia, né, de significado, ela tem um sentido, né? E quando a gente entende o sentido por trás dessas coisas, o próprio sabor delas muda, fica mais legal, sabe? Fica, nossa, isso faz sentido, poxa, que bacana, né?
Então, beleza, eu vou pegar então esse cosseno ao quadrado e, usando aqui a identidade trigonométrica fundamental, eu vou trocar por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, fazendo isso, vai ficar, vou escrever aqui embaixo, vai ficar a integral de seno a quarta de x vezes, no lugar do cosseno ao quadrado, eu escrevo 1 menos seno ao quadrado de x, né? Vezes cosseno de x dx. Seno de x dx, né? Agora é aquilo que a gente tinha falado antes, né? Esse cosseno de x dx que está aqui, né? Que está aqui embaixo de novo, ele foi preparado para ser o du, né? Então, para ele ser o du, eu vou fazer aquela mudança de variável. Então, agora a gente faz u igual a seno de x. E se u é seno de x, então o du vai ser derivada do seno, né, cosseno de x, dx. Esse vai ser o du. Ok? E aí, a gente faz essa mudança de variável nessa integral, né? Tudo que for seno de x vai virar u, portanto, vai ficar a integral de seno a quarta de x. Seno de x é u, né? Portanto, isso aqui é u elevado a 4, né? Vezes 1 menos seno ao quadrado de x. Seno de x é u, isso é o mesmo que u ao quadrado, né? E o cosseno de x dx que a gente reservou ali é justamente para que a gente tivesse o nosso du aqui prontinho. E aí, após essa mudança de variável, essa é a integral que nós encontramos, né? Me diga, essa integral é fácil ou difícil de fazer? Fácil, né? Agora, integral de polinômio, né? Integrar polinômio. Polinômio é a coisa, né, mais fácil que a gente tem de derivar e de integrar, né? Então, aqui é só... Então, primeiro eu vou distribuir. Vai ficar a integral de u à quarta menos u à sexta, du, né? U à quarta menos u à sexta. E isso vai ser... Deixa eu ver aqui embaixo. Isso vai ser integral de u à quarta, né? Agora é a integral imediata, né? U à quinta sobre 5 menos integral de u à sexta, né? U à sétima sobre 7 mais a constante. Mais a constante. Ok? Tudo bem, gente? Beleza, acabou? Sucesso? Terminamos? Não, né? Sempre tenho que voltar para a variável original. U era seno de x, né? Então isso vai ser seno a quinta de x sobre 5 menos seno a sétima de x sobre 7 mais constante. E esse é o valor da nossa integral. Se fosse isso aqui, ó, integral de seno a quinta, né, por exemplo, de x vezes cosseno elevado a 8 de x. Né? Se fosse isso, o que a gente faria? Localiza a potência ímpar. Né? Nesse caso, está lá no seno. Aí, se fosse as duas potências ímpares, aí escolhe qualquer uma, tanto faz. Né? Então, nesse caso, vou escolher o seno que tem a potência ímpar. Então, eu vou tirar um dos senos dali e vai ficar seno a quarta. Né? Então, vai ficar assim, integral de seno a quarta de x, cosseno elevado a 8, vezes o seno de x dx. Então, percebam que aqui, como o seno é quem tinha potência ímpar, a mudança de variável não vai ser u igual a seno, vai ser u igual a cosseno.
porque esse cara aqui é que é o DU, né? Então, se esse cara é o DU, o U vai ser o cosseno, né? Vai ser o cosseno. Vai ter um sinalzinho de menos aí, né? Mas o U vai ser o cosseno, certo? Agora, a questão é, beleza, eu vou ter que, então, escrever esse seno à quarta em termos do cosseno, né? Como fazer isso? Aí a gente pode fazer assim, ó. Esse seno à quarta, a gente escreve assim. É seno ao quadrado de x, tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. E isso dá certo independentemente de qual for a potência par. Se fosse 10, né? Se fosse 10, ficaria seno ao quadrado lá dentro, que aí eu vou trocar por 1 menos cosseno ao quadrado, elevado a 5. Né? O trabalho aqui ia ser depois, porque você ia ter um negócio ali elevado à quinta, para poder, né, abrir. Então, aí teria esse que também daria para tentar contornar. Mas a estratégia aqui é essa, né? Faz aparecer o seno ao quadrado lá dentro e a potência fora. Isso aqui sempre é possível quando aqui for par. É por isso que tem que ter pelo menos um ímpar, entende? Porque se os dois fossem par e a gente quisesse fazer isso, né, aí o que ia sobrar, por exemplo, aqui era, se aqui já fosse 4, aí eu tiro um seno, vai ficar 3. Se o seno for elevado a 3, aí aqui eu não consigo fazer aparecer o seno ao quadrado, né? Porque a potência é ímpar, né? A potência fica ímpar. Então tem que ser pelo menos uma ímpar para eu poder tirar esse cara que está fazendo ficar ímpar para ser o DU e o que sobra ser uma potência par. E aí eu uso a identidade trigonométrica para escrever tudo em termos ou do seno ou do cosseno, dependendo do caso. Então agora o que a gente quer responder é isso. Tá, se eu tiver uma integral desse tipo, que a gente acabou de resolver, só que as duas potências são par, né? O que fazer? Então eu vou ilustrar o que a gente tem que fazer nesse caso. Eu vou pegar aqui o caso mais simples possível, né, para a gente não complicar demais, assim, nesse primeiro, né, exemplo, para assim, de fato a gente focar só no método, tá? No que a gente tem que fazer. Então, vamos resolver essa integral aqui, a integral de seno ao quadrado de x dx. Ok? Essa então, a integral que a gente vai tentar resolver. Né? Concordo que continua sendo uma integral de produto de potências de seno e cosseno? Concordo? A potência do seno é 2, a potência do cosseno é 0. Né? Ambas pares. Ambas pares. Então, aqui, não adianta a gente querer assim, escrever seno ao quadrado igual a seno vezes seno, aí chama U de cosseno. A gente vai se enrolar se a gente fizer isso. A gente vai se enrolar. Né? Então, quando as duas potências são par, aí isso dá problema. Tá, mas então, o que fazer? Né? O que fazer nesse caso? Né? O que a gente faz aqui agora a gente precisa abusar das identidades trigonométricas, né? E encontrar aquela identidade trigonométrica que vai resolver o nosso problema. Então, eu vou dizer para vocês qual é a identidade trigonométrica que a gente precisa usar aqui, né, e que vai resolver a nossa vida. Na verdade, assim, como assim não é tão difícil de a gente deduzir essa identidade, acho que eu não vou só jogar a identidade para vocês, a gente vai construir ela junto. E a gente constrói essa identidade trigonométrica a partir dessas duas aqui, ó. Então, primeiro, a gente sabe, né? Inclusive já usamos isso aqui. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, né? Essa é uma primeira coisa que a gente já sabe. E outra coisa que a gente sabe que vale, né? Pode ser que não lembremos, né? É que quando a gente tem, por exemplo, o cosseno de uma soma, né? Cosseno de uma soma, existe uma maneira, existe uma fórmula, existe uma expressão para isso, né? Ou seja, se eu quero calcular o cosseno
de um A mais, né, de um número A mais um número B, né, existe uma forma, existe uma relação que pode ser construída, inclusive em uma das lives que eu fiz, provavelmente o Diogo deve ter participado daquela live sobre as identidades trigonométricas. Participou, né, Diogo? Eu, entre outras identidades trigonométricas, eu demonstrei numa live, eu demonstrei essa relação aqui, usando para isso apenas papel e tesoura, brincadeira, né? Apenas teorema de Pitágoras, né? Só usando o teorema de Pitágoras, a gente demonstra aquela identidade que lá nos cursinhos da vida a gente decora, né? Tem poema, tem umas frasezinhas assim, tal, para decorar, não é? Coça A, coça B, sem saber, sei lá, né? Umas coisas assim, né? Mas, de fato, isso aqui, né? O cosseno de A mais B se expressa como cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Né? É isso aí, certo? E esse é o ápice dos cursinhos, concordo, né? Isso aí, sim, né? Aí tem assim, né, a do seno também, né, assim, ó, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, não é assim? Né? É, então, usando essas duas identidades, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou tentar expressar, eu vou tentar achar uma expressão para o cosseno, quer dizer, continuar de vermelho. Então, eu vou usar essas identidades para expressar o cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Certo? E o cosseno de 2x, eu vou escrever assim, ó. Bom, primeiro, 2x é a mesma coisa que x mais x. Concorda? Então, isso aqui eu vou expressar como cosseno de x mais x. E cosseno de x mais x, vou usar a fórmula do cosseno de a mais b, né? A é x e b também é x. Certo? O que vai dar se a é x e se b é x? Usando a fórmula lá do cosseno da soma, o que vai dar isso? Concordo que a primeira parcela vai ficar cosseno ao quadrado de x? Né? Menos, né? Aqui tem que tomar cuidado que nessa fórmula, se é mais aqui, fica menos aqui, né? Inverte o sinal ali. Menos seno ao quadrado de x. Então, assim, é bom a gente não se empolgar demais, né? Porque senão a gente vai, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado dá 1, né? Não dá 1, né? Porque tem um menos aqui. Daria 1 se fosse mais, né? Mas, olha só, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. A gente não quer integrar seno ao quadrado? O cara que a gente quer integrar apareceu aqui, ó. E do lado esquerdo tá uma coisa que, poxa, isso aqui é mais fácil de integrar, não é? Concordo que cosseno de 2x é mais fácil de integrar? Porque cosseno, aqui dentro é uma função afim, né? Então aqui você pode fazer uma mudança de variável, chamar 2x de u, essencialmente isso daí é integrar o cosseno. Integrar o cosseno é imediato. Concorda? Então, se eu conseguisse expressar isso em termos do cosseno de 2x, poxa, seria muito legal. Né? Só que aqui não tem só o seno ao quadrado, tem o cosseno ao quadrado também, né? Seria mais legal se tivesse uma expressão do lado de cá que envolvesse apenas o seno ao quadrado. Tem como fazer isso? Tem, né? Usa de novo aqui, né? Cosseno é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado. Então, eu vou escrever esse cara assim, né? Isso aqui vai ficar, então, 1 menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado. Posso escrever já direto 1 menos duas vezes o seno ao quadrado de x? Posso escrever assim? Né? 1 menos duas vezes seno ao quadrado de x. Poxa, agora sim, ó, do lado de cá só tem seno ao quadrado. E do lado de cá, cosseno de 2x. Vamos isolar o seno ao quadrado aqui, porque aí a gente vai ter uma fórmula que expressa o seno ao quadrado em termos de alguma coisa que vai envolver o cosseno de 2x só. Né? Então, vamos fazer isso. Então, vamos pegar... Então, vou trazer o 2 seno ao quadrado de x
seno ao quadrado de x para o lado de cá, o 1 vai ficar lá mesmo, e o cosseno de 2x vou passar para o lado de lá, menos cosseno de 2x. Menos cosseno de 2x. Certo? Agora, para poder expressar, isolar, né, o seno ao quadrado, é só dividir todo mundo por 2. Então, seno ao quadrado de x vai ser, portanto, 1 dividido por 2, né, menos meio cosseno de 2x. Ou seja, né, conclusão, o seno ao quadrado de x, é meio menos meio cosseno de 2x. Meio menos meio cosseno de 2x. E o cosseno ao quadrado? O cosseno ao quadrado, se a gente fizer a mesma conta, e aqui, ao invés de trocar cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, fazer o contrário, troca o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Você vai ver que a forma que a gente vai encontrar para o cosseno ao quadrado vai ser essa daqui, ó. Então, analogamente, o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que meio mais meio cosseno de 2x. Bem parecida fica a forma, né? A diferença é que no seno ao quadrado é meio menos meio cosseno de 2x, e do cosseno ao quadrado é meio mais meio cosseno de 2x. E aí, o que a gente faz? Né? Acho que talvez eu consiga aproveitar aquele espaço que eu ainda tenho para terminar essa conta. Então, eu vou usar essa relação aqui, ó. Seno ao quadrado de x igual a meio menos meio cosseno de 2x. Vou colocar aqui. Vai ficar integral de meio menos meio cosseno de 2x dx. Certo? É isso aí que vai aparecer, né? Agora, e aí? É tranquilo integrar essa coisa aí? Integral de meio. Quanto que dá? Meio x, exatamente. Né? X sobre 2. Né? X sobre 2. É meio vezes a integral de dx. Integral de dx, né? X mais constante. Então, x sobre 2 menos, né? Menos meio vezes a integral do cosseno de 2x. Né? Se fosse o cosseno de x, a integral do cosseno, seno. Tudo bem? Né? Integral do cosseno é seno. Aliás, tem até um círculo assim que ajuda a gente a não esquecer de quem que é integral de quem que é derivada de quem, né? A gente põe aqui assim, cosseno de x menos cosseno de x, aqui em cima seno de x, e aqui embaixo menos seno de x. Né? Então, seno em cima, menos seno embaixo, cosseno à direita, menos cosseno à esquerda. Para poder derivar, a gente caminha no sentido horário nesse círculo. Então, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada do menos seno, menos cosseno. E para integrar, a gente caminha no sentido anti-horário. Integral do cosseno é seno, integral do seno é menos cosseno, integral do menos cosseno, menos seno. Né? Então, um jeito aí prático para a gente não se confundir com os sinais, né? Qual que tem menos, qual que tem mais, né? Esse círculo costuma ajudar. Então, se fosse cosseno de x, ajuda bastante, né, Marcelo? Se fosse cosseno de x, a integral seria seno de x, né? Só que é cosseno de 2x. Então, aqui, eu não vou fazer aqui com detalhes. Eu vou só falar o que a gente faz. Né? Isso aqui a gente costuma fazer já assim, de uma vez. Né? Se você chama 2x de u, aí você vai ter
o du, né? O du vai ser 2 dx, né? Ou seja, o dx é meio du. Então, vai aparecer mais um meio aqui, né? Meio, aí vai ficar a integral do cosseno de u, que vai ser seno de u, né? E aí você volta para a variável anterior, e aí vê se... E aí, né? U era 2x, então vai ficar... Aqui a integral vai ficar meio vezes o cosseno... Desculpa, meio vezes o seno seno, né, seno de 2x. Meio vezes seno de 2x. Ok? Mais constante, né? Mais constante. E aí, aqui, bom, terminou, né? Aqui terminou a integral. Só multiplica aqui meio vezes meio, vai dar 1/4. Então, essa integral vai ficar x sobre 2 menos 1/4 vezes o seno de 2x mais constante. Essa é a integral do seno ao quadrado de x, né? Aí fala assim, mas e se fosse, por exemplo, seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x? Então, duas potências par, não adianta usar a técnica do primeiro problema, que não vai resolver. O que faz? Né? Se fosse seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Usa essa fórmula aqui de novo, e troca o seno ao quadrado por meio menos meio cosseno de 2x, e usa essa daqui agora, para trocar o cosseno ao quadrado por meio mais meio cosseno de 2x. Né? Quando a gente usa essas duas fórmulas, a gente meio que está substituindo uma expressão que tem potência 2 por uma que tem potência 1. Né? É isso que aconteceria. Aqui, mesma coisa, tinha potência 2, vai ficar potência 1. Só que aí a integral vai ficar um produto, né? Desse cara vezes esse. Né? Agora, você tem que ver o que vai aparecer nesse produto. Você vai ver que uma das parcelas desse produto vai ser um cosseno ao quadrado de 2x. Né? Poxa, de novo, e agora o que eu faço? Usa a mesma fórmula, outra vez. Né? E aí, de novo, o cosseno ao quadrado de 2x é meio mais meio cosseno de 4x. Né? 2 vezes 2x.